No vídeo de hoje, a parte 1 de Noções de Hermenêutica Sagrada. Um texto escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em abril de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Hermenêutica sagrada ou bíblica é a ciência e, ao mesmo tempo, a arte que, mediante o emprego de regras fundamentais e lógicas, ajuda o estudioso a interpretar corretamente os escritos sagrados do Antigo e do Novo Testamentos. Em cursos regulares de seminários cristãos, são usados manuais técnicos mais ou menos volumosos, em alguns casos com base nas línguas originais da Bíblia, para o curso de hermenêutica. Nossos estudos sobre esta matéria, por exemplo, foram baseados no ótimo manual em espanhol da Hermenêutica Bíblica de M.S. Terry, que pela graça de Deus nos deu as bases indispensáveis para o estudo do livro de Deus. Recentemente, surpreendeu-nos o pastor Abraão de Almeida com um pedido de colaboração para o Mensageiro da Paz. E na carência de tempo em que nos encontramos para escrever, ele nos sugeriu que lhe dessemos permissão para publicar como nossas humildes, despretensiosas e simples lições de hermenêutica sagrada, crendo talvez que, de certo modo, práticas como são, elas se prestem a ajudar alguém que, não tendo cursado a matéria, possa utilizar-se delas a bem de seus estudos pessoais do sagrado volume. Decididamente, é com este objetivo exclusivo que permitimos a publicação de nossas notas de hermenêutica sagrada, reconhecendo que elas não se prestam a ajudar aqueles que são mestres na arte da interpretação, e sim poderão servir de ajuda aos novos estudiosos da Bíblia que, não tendo possibilidades imediatas de cursar as aulas de um dos nossos institutos bíblicos, talvez encontrem nelas alguma ajuda. Outros sim. Ao escrever estas lições de hermenêutica sagrada, não nos arvoramos em autoridade nem em originalidade sobre a matéria. Ao contrário, o fazemos com base naquilo que aprendemos. O valor que essas notas possam ter, atribuímos àqueles de quem as aprendemos e a quem somos sinceramente agradecidos. 1. Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretação. É a ciência porque estabelece regras positivas e invariáveis. É a arte porque suas regras são práticas. Há 3 ciências que se propõem a ajudar no estudo da Bíblia. A hermenêutica, que procura descobrir o exato das palavras e dos textos. Que significa? B. A crítica textual, que se propõe determinar a exatidão das palavras e dos textos. É verdade? É lenda? C. A exegese, que é a aplicação na prática das regras estabelecidas pela hermenêutica e pela crítica textual. 2. Primeira regra de hermenêutica. Atos 8, do 26 ao 35. Isaías 53, versículos 7 e 8. A Bíblia se interpreta a si mesma. Como? Mediante a lei do contexto precedente e que se segue. B. Mediante os textos paralelos. C. Mediante o ensino geral do livro e de seu autor. E D. Mediante o ensino geral da própria Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica. João 5,39, Lucas 24, versículos 27 e 44.
O Espírito Santo é o melhor intérprete da Bíblia. João 14, 26, capítulo 16 e 31, 1 de Coríntios 2, do 6 ao 13 e 2 de Pedro 1, versículos 20 e 21. Condições indispensáveis ao entendimento da Bíblia. Ser espiritual. 1 de Coríntios 2, do 14 ao 16. Desejar conhecer e submeter-se à verdade. Atos 8, 31, 34 e 38. Atos 17, versículos 11 e 12. Outra condição, ser humilde e despido de preconceitos. Tiago 1 e 5, Salmos 19, versos 18 e 19. Ter bom senso. Mateus 16 e 3, 1 de João 5 e 20. A causa da existência e proliferação das seitas e heresias é a ignorância da hermenêutica, o desprezo de suas regras lógicas e a ausência de espiritualidade, humildade, sinceridade e bom senso que expõe seu portador ao perigo constante de Provérbios 30, versículos 6 e Apocalipse 22 e 18. A importância da hermenêutica. Mateus 12, versículos do 3 ao 6, Mateus 19, versículos do 3 ao 6 e Lucas 24, versículo 27. Os fariseus faziam descaso das leis hermenêuticas e tornavam a lei insuportável e antipática ao povo. A. Pelo rigorismo sabático. Êxodo 20, versículos do 8 ao 11, Mateus 12, do 3 ao 5. Pelo desleixo divorcista, Deuteronômio 24 e 1, Mateus 19, do 3 ao 6. O bom exemplo de Cristo na aplicação da primeira regra hermenêutica está em Lucas 24, versículos 17, 21 e 44. Regras fundamentais. Nunca se deve interpretar um termo ou um texto isoladamente. Interprete escritura com escritura. Nunca se deve basear doutrina em um verso isolado. Interprete-a à luz da Bíblia. Toda dúvida ou incerteza sobre o sentido de uma palavra ou um texto deve ser submetida ao consenso geral da Bíblia. A única exceção a estas regras diz respeito à interpretação dos provérbios, porque são textos isolados um dos outros. Cada provérbio é um todo em si mesmo. Auxílios à aplicação destas regras. O contexto, o vocabulário do escritor. Exemplo, o vocábulo mandamento nos escritos de João, que é distinto do vocábulo mandamento no Antigo Testamento. O vocábulo bíblico. Exemplo, justificação nos escritos de Paulo, que se baseia exclusivamente na graça e na fé, e não na inculpabilidade do crente. O paralelismo. Exemplo, Isaías 64 e 6, Tito 3, do 4 ao 7, Apocalipse 3, 4 e 5, Apocalipse 19 e 8. O propósito do escritor. Exemplo, Lucas 1, do 1 ao 4, João 20, versículos 30 e 31. O valor prático destas regras. Contexto. Não há Deus. Salmos 14, 1. É verdade esta afirmativa? A resposta está no contexto anterior. Disse o nécio no seu coração. Compare também Atos 15, 1 com Romanos 7, do 1 ao 7. Ao fazer uso da interpretação, se o contexto imediato, anterior e posterior não for suficiente para aclarar o sentido, busque o contexto remoto. Interpretar, desprezando o contexto, é forçar o texto a dizer o contrário do que diz. O vocabulário do escritor. Exemplo, mandamento. 1 de João 13, 23,
João capítulo 6, versículo 29, João capítulo 13, versículo 34, João capítulo 15, versículo 12 e primeira carta de João 2 e 4. O vocabulário geral da Bíblia. Exemplo: justificação, Romanos 4, do 1 ao 5 e do 18 ao 23. Às vezes, o intérprete tem que recorrer a toda a Bíblia para a aplicação desta regra. A contradição na Bíblia? Isaías 55, do 8, versículos 8 e 9, 1 de Coríntios 2 e 16. Comparando esses dois textos isoladamente, é chocante a diferença de pensamento entre dois escritores sagrados. Mas analisando cada texto à luz do próprio contexto, desaparece a aparente contradição. Facetas da hermenêutica. O paralelismo pode ser verbal, a mesma palavra em diferentes contextos, graça, João 1, 16 e 17, Tito 2 e 11, Romanos 5 e 15, 1 de Coríntios 1 e 4, Efésios 2, 5 e 8. Esse paralelismo nem sempre é positivo. Real. Textos diversos tratando do mesmo assunto, Mateus 26, do 36 ao 46, Marcos 14, do 32 ao 42, Lucas 22, do 39 ao 46, João 18, do 1 ao 11. Esse paralelismo é sempre positivo, portanto, deve ser preferido pelo intérprete em seus estudos. O propósito do escritor. Cada escritor bíblico, sob a inspiração divina, teve um propósito específico a escrever. Conhecer qual terá sido esse propósito nos coloca na posição ideal de sabermos o seu ponto de vista e podermos seguir seus próprios pensamentos. Exemplos: o propósito do Evangelho de João, João 20, versículos 30 e 31. O propósito do Evangelho de Lucas, Lucas 1, versículos do 1 ao 4. O propósito de Paulo em 1 de Timóteo, 1 de Timóteo 1, versículos 3 e 4. O propósito de Apocalipse, Apocalipse 1 e 19. O propósito de Eclesiastes, Eclesiastes 1 e 3, que se faz debaixo do sol. Às vezes, para descobrir o propósito do escritor, temos que ler o livro todo várias vezes, até termos, do seu todo, uma visão geral, para então definirmos seu propósito. Mas dá resultado fazê-lo. Correlação. A Bíblia é um todo harmonioso. Uma só doutrina harmoniosa e perfeita, 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Um só autor, 2 Samuel 23 e 2, 2 de Pedro 1, 20 e 21. O Espírito Santo. Profecia, Zacarias 9 e 9. Cumprimento, Mateus 21 e 5. Tipo, Gênesis 22, do 6 ao 13. Realidade, João 19, versículos 17 e 18. Há verdades enunciadas em linguagem doutrinária, João 15, do 1 ao 8. Há verdades enunciadas em linguagem moral, Mateus 7, 12. E há verdades enunciadas em linguagem filosófica, Mateus capítulo 5, todo o capítulo. Levando-se em consideração que um sistema doutrinário de um sábio que eleva o espírito acima dos acidentes da vida é filosofia. O Sermão do Monte é perfeita filosofia. Teste. Comparando Isaías 65 e 6, Tito 3, versículos do 4 ao 7, Apocalipse 3, versículos 4 e 5, Apocalipse 19, versículo 8. Que regra empregamos? Comparando João 14,6 com Lucas 15, do 3 ao 7, Lucas 8, versículo 10, Lucas 11, versículo 32. Que regra temos? Auxílios externos. Lamentamos nesse momento o desconhecimento que temos das línguas originais da Bíblia, hebraica e grego koiné, que são de valor inestimável ao intérprete.
porque elucidam melhor tudo o que se queira analisar do texto sagrado. Nada substitui a vantagem do intérprete poder ler as Escrituras nas línguas em que elas foram escritas. Analisando Marcos 15, 34 e 35, Atos 2, do 14 ao 36 e 2 Reis 17, versículos 26 ao 28, concluímos que os soldados romanos interpretaram errado as palavras de Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e disseram: eis que ele chama por Elias. Quando ele perguntava: Deus meu, por que me desamparaste? Eles não conheciam que Jesus falava em aramaico. Portanto, regra 1. O intérprete deve conhecer as línguas originais. Pedro apelou aos conhecimentos que os judeus tinham dos fatos alusivos a Jesus e aos feitos notáveis. Regra 2. O intérprete deve conhecer a história antiga dos tempos dos povos egípcios, cananeus, judeus e do cristianismo primitivo. Os imigrantes assírios pensavam que sofriam por ignorar os costumes do novo país. Eles eram pagãos, idólatras e ligavam seus deuses às suas respectivas terras, achando que seus insucessos pessoais eram produto do castigo dos deuses. Isto posto, ao serem atacados por leões em Samaria, creram ser isto resultado de não saberem cultuar o Deus da terra, superstição consequente de não conhecerem as Escrituras e o verdadeiro Deus. Regra 3. O intérprete deve conhecer o mais e melhor possível os costumes das épocas em que foram escritos os livros da Bíblia. O auxílio das versões modernas. As muitas versões modernas que pudermos consultar, comparando-as entre si, nos ajudarão muito a assimilar o sentido verdadeiro do texto estudado, porém não substituem o conhecimento das línguas originais. Continua no próximo número. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.